Fala pessoal, tudo bom? Aqui Marcelo Muniz, voltando com as dicas sobre iniciação à advocacia trabalhista, e hoje eu quero falar com vocês sobre a representação do advogado na Justiça do Trabalho. Um assunto de suma importância, saber se precisa da presença do advogado, tanto para entrar com uma reclamação trabalhista, ou para defender uma empresa, ou para audiência trabalhista, os atos processuais da seara trabalhista precisam ou não da representação do advogado. Bom, o artigo 791 da CLT, ele fala sobre uma figura chamada jus postulante e diz que as partes, tanto empregadores, na figura reclamante e reclamado, podem procurar a Justiça do Trabalho para entrar com ações e sem necessidade da presença de um procurador, sem necessidade dessa representação jurídica, que é a figura do advogado. Isso aí, para nós, é ruim, lógico, para o advogado, mas o que eu consigo enxergar na prática é que isso é muito ruim para a parte. Porque o reclamante, ele não tem a expertise, ele não tem o conhecimento jurídico, ele não sabe da real necessidade dele, por não conhecer a norma, por não conhecer a CLT, por não conhecer sequer a convenção coletiva, muitas das vezes, de sua categoria. E o advogado, ele tem esse conhecimento para dar esse suporte jurídico e fazer, sim, um processo de qualidade, gerar uma audiência de qualidade, e é isso que eu creio que você está buscando e você está se aperfeiçoando. Então, eu vejo, sim, a necessidade, mas na Justiça do Trabalho não há essa figura do advogado como obrigatório. Então, é opcional, sim, tanto da parte reclamante como do reclamado, procurar um advogado. E a gente constata também a deficiência, por exemplo, de uma empresa, quando o preposto, o dono da empresa comparece a uma audiência e ele não apresenta a contestação, ele não sabe, lógico, peticionar uma contestação, fazer uma contestação, e na hora da audiência, dados 20 minutos para que ele fale, e muitas das vezes a gente presencia acompanhando ali as audiências por fora, porque vocês sabem que a audiência ela é pública, né? Todos podem assistir, a não ser que tenha um caráter sigiloso, aquela determinada audiência, e a gente assiste muitas audiências que reclamantes estão sozinhos, e reclamados estão sozinhos, e a gente vê uma catástrofe muito grande, muito triste, e eu sempre imagino, poxa, se tivesse a figura do advogado, tanto da parte reclamante quanto reclamado, isso não estaria acontecendo. Às vezes a pessoa quer economizar, acha que está economizando, na verdade o nosso trabalho não é caro. O advogado é um valor justo dentro da tabela da OAB ou no percentual, né, que é cobrado, e às vezes a parte decide não procurar um advogado, realmente também por não ter a necessidade de acordo com o artigo 791. Também o artigo 839 fala disso, tá? Que a reclamação pode ser apresentada tanto pelo empregado e empregadores pessoalmente. Então, realmente, não há necessidade da figura do advogado. Lembrando da importância da presença do advogado desde o início, fazendo a petição, fazendo a defesa, acompanhando todo o processo até o final. E aí, dois pontos de suma importância que eu quero tratar com vocês em relação à procuração. A pessoa decidiu constituir um advogado. Beleza, então ela vai assinar a procuração. Vamos lá. O cliente te procurou, vamos dizer que foi da empresa, que isso acontece muito. O dono da empresa procurou você como advogado, para você acompanhar naquela audiência, de repente só para aquela diligência, e na correria você acabou não fazendo a procuração, não juntou a procuração. Quando você se habilita no sistema PJE, você tem lá a opção de marcar dizendo que já está juntando a contestação ou irá juntar posteriormente. O fato é que o parágrafo 3º do artigo 791, ele fala do mandato tácito. Ou seja, basta com que você acompanhe o seu cliente, aí eu digo tanto o reclamante quanto o reclamado, no momento da audiência, e aquele momento em que é registrado em ata é considerado ali uma procuração. Você ali está se tornando o advogado do processo daquela parte pelo mandato tácito, ok? Mas eu dou uma dica para vocês, não fiquem no mandato tácito, faça uma procuração muito bem feita, tá certo? Colocando ali os poderes específicos, se for o caso, verifica lá, eu vou falar com você, dá uma olhada comigo, eu vou ler, você acompanha aí o slide do artigo 105 do CPC, vamos lá.
A procuração geral para o fórum, otorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica que deve constar de cláusula específica. Ok, agora volta para mim aqui. O fato é o seguinte, se for uma procuração simples, esses poderes você não terá como advogado, ok? Mas eu sugiro que você faça sim, baseado aí no artigo 105 do CPC, coloque essas cláusulas também para que você possa negociar, para que você possa assinar recibo, para que você possa fazer o que está detalhado aí no CPC, para que você também não fique sem condições de ter uma assistência, de dar uma assistência muito melhor ao seu cliente. Sugiro que todas as vezes que você for fazer alguma transação, você for negociar, que você for assinar alguma coisa, quando você for executar esses pontos que a gente falou aí do artigo 105, que os seus clientes tomem ciência e que o seu cliente esteja presente. O normal é que quando a gente vai fazer um acordo judicial, o processo já está juntado, a audiência já está designada, e aí antes da audiência, a reclamada entrou em contato, o advogado reclamado entrou em contato com você, advogado reclamante, né? Vamos colocar isso como exemplo, você pode transigir. O ideal é fazer uma petição ou comparecer, você, o advogado, com o cliente, o reclamado, a empresa, também com o advogado, comparecer à Justiça do Trabalho, naquela vara, e pedir para o juiz para homologar. Precisa ser no dia da audiência? Não. Você conversa com o juiz entre uma audiência e outra, participa para ele do processo, que as partes querem transigir, chegar a uma composição amigável, e precisa da homologação do juiz. Provavelmente, o juiz vai encaixar vocês entre uma audiência e outra, ou ao final das audiências, para que isso seja possível. Então, ele vai avaliar, vai verificar as condições, vai perguntar ao reclamante se ele realmente concorda, sabendo que daquela condição ele não vai poder mais ajuizar, né, se a quitação for total, e ali põe fim à reclamação trabalhista, tá certo? Então, essa é uma dica que eu dou em relação a acordo de processo já em andamento. É melhor não só peticionar, mas que você realmente vá. Tem juiz, vocês vão ver isso no caso a caso, no dia a dia, que basta fazer uma petição assinada pelos advogados, assinada pelas partes, envia lá para o juiz e ele homologa, mas isso não é regra, isso não é geral, não são todos os juízes que fazem isso, tá certo? Então, atenção a esse detalhe importante caso você queira homologar. E aí, outro assunto importante para a gente finalizar aqui é o subestabelecimento. Subestabelecer o processo com reservas e sem reserva. Já que nós estamos falando de procuração, eu preciso falar também de reserva e sem reserva. Sim, uma coisa importante que eu estava esquecendo. Antes de falar disso, falar de uma coisa super importante, que é atravessar a procuração de processo e já tem advogado constituído. Sabe uma coisa que acontece demais? Você está no seu escritório, você é advogada, recebe uma pessoa que diz, olha doutor, eu tenho um advogado no processo, já tem um tempo que ele não faz nada, inclusive já perdeu um prazo, mas o juiz deu um novo prazo, estou com medo dessa situação e queria que você assumisse o processo. Tome cuidado em relação a isso. O normal é que o advogado subestabeleça para você. E para isso nós vamos ler o artigo 14 do nosso Código de Ética. Vamos lá comigo o texto. O advogado não deve aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Vamos para cá. Olha só, pessoal, nós não podemos atravessar a procuração. Se a pessoa já tem advogado constituído, tem que falar com esse advogado. O normal é ele subestabelecer. Se quer que ele saia, subestabelece sem reservas. Marcelo, a pessoa fez um contrato com aquele advogado. Aí não cabe você, cabe o seu futuro cliente, aquela pessoa que está passando essa informação, procurar esse advogado, essa advogada, para negociar com ela em relação aos honorários que foi pactuado. E não cabe você, lógico, interferir nisso, certo? Uma dica que eu dou, muito cuidado, para que lá na frente você entre com a procuração, atravesse uma procuração, revogue os poderes, faz aquela petição revogando os poderes do advogado anteriormente constituído, otorgando você como advogado, habilitando você como advogado,
e aí depois o advogado aparece na hora da execução, requerendo os honorários que ele contratou lá, juntando o contrato advocatício no processo e outras coisas que pode acontecer fora essa parte da ética, né, de nós podermos responder perante a OAB em relação a essa falta de ética por esse procedimento errado. Tome muito cuidado em relação a isso. Em caso urgente, Marcelo, a pessoa não está conseguindo, faz uma procuração específica para aquele ato, se for o caso, ou converse com o juiz especificamente, tá? Se está para perder o prazo, enfim, mas muito cuidado em relação a isso. A parte não consegue falar com o advogado, Marcelo, a parte sumiu, aliás, o advogado sumiu, eu não consigo falar com o advogado. Então, mas chega para você e diz isso, né? Conta isso para o advogado. Manda uma R para o advogado, o endereço que ele passou. Se possível, procure o OAB, pega o telefone, pega o WhatsApp, pega o e-mail, mande todo tipo de correspondência possível. E aí, depois disso tudo, depois de levar tudo isso para o OAB, se for o caso, aí a gente vai avaliar essa condição, porque realmente o advogado não está sendo mais localizado, certo? Então, caso a caso que deve ser analisado, mas jamais através de procuração, porque você vai cometer aí uma infração em relação à ética previsto no Código de Ética da OAB, tá certo? Para finalizar, vamos ler lá comigo o artigo 26, que fala da nossa Lei 8.906/94, nosso Estatuto da Advocacia da OAB, que fala sobre subestabelecimento. Vamos lá comigo. Artigo 26. O subestabelecimento do mandato com reserva de poderes é ato pessoal do advogado da causa. Agora volta para mim. Subestabelecimento é ato meu. Eu sou advogado constituído, eu posso subestabelecer. Vamos lá. Eu tenho 3 audiências amanhã, exemplo. Eu não consigo estar em 3 lugares ao mesmo tempo, principalmente quando audiências são horários próximos, né, e principalmente lugares diferentes. Eu preciso de um colega para fazer a audiência. Posso subestabelecer com a reserva para que esse colega faça essa audiência? Pode, não só pode, como deve, certo? Você não consegue estar presente, ou se você peticionou, pedindo ao juiz para remarcar e ele não remarcou, né, em razão de você já ter outra audiência, a única forma de você resolver isso é subestabelecer com reserva. O que é com reserva? Eu continuo no processo como advogado, eu sou o advogado principal, e aquele colega, aquele advogado ali, que eu estou subestabelecendo com reserva, ele tem poderes para representar através da procuração que eu, o advogado principal, recebi, certo? Cuidado em relação a esses poderes, tá? Aí negocie os honorários específicos dentro dessa condição de poderes subestabelecidos, tá certo? Vamos continuar aqui o artigo, vamos ler. Para o primeiro, o subestabelecimento do mandato sem reservas exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Volta para mim. Então, se for sem reserva, o que é sem reserva? Eu estou saindo do processo. Às vezes acontece algum problema com o cliente, algum problema no processo, falta de pagamento, enfim, né, vários problemas que podem ocorrer. E aí eu decido renunciar, eu decido subestabelecer sem reservas, né? Aliás, em vez de renunciar, porque renunciar eu posso renunciar meus poderes, né? Eu só tenho aquele prazo de 10 dias, né, para me manter naquele processo. Caso haja um ato para cumprir, né, dentro de 10 dias eu tenho que cumprir, eu posso renunciar por motivo de foro íntimo, se for o caso. Mas o que eu estou falando de subestabelecimento sem reservas? A pessoa chega para você e diz, olha, eu tenho outro advogado, acontece isso, né? Um vizinho, um amigo, uma pessoa que veio lá de outro estado, ele não estava por aqui, eu queria que ele assumisse o processo. Você negocia com o seu cliente e subestabelece sem reserva. Você está saindo do processo. Nesse caso, se ele pediu, é bom que você já coloque ali no ato, né, quando você fizer ali o subestabelecimento sem reserva, que ele, cliente, já tome ciência em relação a esse subestabelecimento, já que está passando para uma outra pessoa, tá certo? Continuando aqui, parágrafo 2º, o subestabelecido com a reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Volta para cá. Então, esse advogado que está assumindo com reservas, ele tem a obrigação de ajustar. É lógico, gente, com questão de ética, né, de boa fé, que nós advogados, quando estamos com parceiro, com amigos, estamos subestabelecendo para eles, nós vamos sim acordar com eles em relação a honorários, a percentuais, a diligência, tá certo? Então isso tem que ser feito, lógico, da melhor maneira possível, porque nós, advogados, não somos uma ilha, tá? O advogado não é aquela pessoa que trabalha sozinho, isolado, nós dependemos um dos outros. Se você tem essa mentalidade de você sozinho, de você só para você,
que você não compartilha nada com ninguém, você não precisa compartilhar cliente, nem vai, mas trabalho nós precisamos. É desse jeito que a gente evolui. Um escritório que tem uma demanda grande, e de repente ali ele não tem mais um advogado trabalhista, ou ele está para contratar ainda e procura você, sabe que você é um advogado competente, você pode fazer audiências para o escritório durante um bom tempo e ganhar por essa diligência, ganhar por essas audiências. Então é uma oportunidade muito boa e isso vai acontecer naturalmente com o subestabelecimento com reservas. Tá certo? Pessoal, fica aqui essa dica de hoje, na nossa dica sobre iniciação à advocacia trabalhista. Espero que tenham gostado. Não deixe de seguir o nosso canal, esse canal Direito Favorável. Não deixe de tocar lá no sininho, se inscrever aqui no nosso canal. Não deixe também de seguir o nosso Instagram, @Direito Favorável. Tá certo? Forte abraço para vocês e até a próxima dica.